Seja muito bem-vindo você. Eu sou o Bruno Faleiros e você sabe, este é o canal Price Action na Veia. Como eu disse no começo, seja muito bem-vindo para um novo vídeo e hoje vamos falar novamente de Bolsa de Valores, vamos falar novamente de mercado, vamos falar novamente de análise gráfica. E vamos dar uma pincelada aqui nas principais notícias do dia que drivaram a Bolsa de Valores no dia de hoje, ok? Bem, ontem o dia tinha terminado bem meio esquisito por conta da possível demissão do ministro da Saúde, Mandetta. Não chegou a ser um dia... Foi um dia muito bom ontem, né? Uma alta expressiva. Aí, se não me engano, acho que era 6,5%, exato, 6,5%. Essa notícia ela chegou a derrubar um pouco o mercado, mas logo ele se recuperou no meio da tarde. E hoje esse boato já não existia mais, né? Ele já foi resolvido ontem, o ministro vai permanecer, então esse assunto hoje já não existia. O dia começou muito bom, Ibovespa reagindo bem às notícias boas vindas da Europa, notícias ainda ruins vindas dos Estados Unidos, porém acredita-se que alguns países já começam a planejar a sua volta ao normal, né? Volta à rotina normal lá na Europa principalmente. China já está voltando gradativamente ao seu dia a dia normal, né? A sua rotina normal. E saíram algumas notícias aí de alguns países na Europa, Áustria, Dinamarca, a própria Itália, já anunciando que nas próximas semanas, aí, inclusive na semana que vem já vão começar a afrouxar as regras de restrição social naqueles países. Isso foi bem recebido, essa notícia. Entende-se que com isso a onda, o pior, digamos assim, já possa ter passado na Europa, enquanto que ainda na América como um todo a coisa ainda está na fase crescente, né? Mas entende-se que o cenário como um todo começa a dar sinais de que possa estar começando a melhorar, né? E é isso que a gente espera que aconteça também aí aqui na América, né? Brasil especialmente, Estados Unidos e tudo mais. Então essa notícia foi muito bem recebida pelo mercado. Junto com essa notícia veio também uma informação de que o Japão vai injetar na economia japonesa mais 900 milhões de dólares, uma fortuna, né? Isso também animou bastante os mercados. Quanto mais dinheiro, maior liquidez, e isso gera também uma certa segurança para que quando vier a retomada, essa retomada consiga acontecer de forma mais consistente, mais rápida e mais poderosa também. Com isso, as ações começaram muito bem o pregão de hoje. Ibovespa chegou a subir 7% na abertura, porém ao longo do dia foi perdendo força. Por que acabou acontecendo isso? Depois eu vou explicar graficamente também, mas antes eu queria comentar na questão da macroeconomia, né? Ele começou a recuar por conta de notícias aí de boatos de que o acordo em relação à guerra de preços do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia deu uma certa esfriada. Eles adiaram uma reunião que ia ter ontem e parece que não tem ainda uma nova data para que essa reunião ocorra. Boa parte da alta da semana passada foi por conta desse possível acordo e então o mercado não enxergou com bons olhos o adiamento dessa reunião de ontem e acabou dando uma esfriada. Nos Estados Unidos os ganhos foram zerados, mas aqui no Brasil, mesmo com esse recuo, conseguimos fechar aí por volta de 3% de ganho no mercado brasileiro no geral. Então,
Essas foram os fatos que agitaram o mercado no dia de hoje. E agora vamos dar uma olhada aqui nos gráficos para ver o que eles nos dizem, né? O que eles querem nos dizer, e vamos tentar entender essa linguagem que ele conversa com a gente, né? Bom, vamos começar aqui com Ibovespa. Ibovespa, nós já estamos analisando esse mercado já há alguns dias, estamos acompanhando dia a dia, desde da forte queda do mês de março, né, até uma pequena recuperação que aconteceu na semana passada, na semana retrasada, realização na semana passada, e essa semana começou muito bem. E o que isso está mostrando para a gente aqui? O que a gente pode tirar de informação? Tivemos essa grande queda, tivemos uma correção, seguida de uma nova queda, porém menor, com menos intensidade do que a queda anterior, e agora estamos fazendo um novo movimento de alta. Bem, o que isso representa graficamente? Representa algumas coisas importantes. Primeiro, nós deixamos um fundo no dia 19 de março, nós deixamos um fundo bem representativo nessa região, né? Testando aqui esse suporte na casa de 60.500 pontos. Um ponto bastante significativo. Testamos essa região e tivemos um repique aqui bem interessante, um repique de aproximadamente 28%, né? Bem representativo. Ok. E depois que ocorreu esse repique, já era esperado que houvesse alguma correção, né? E essa correção veio e foi uma correção de 14%. Qual que é um outro fato bastante interessante de analisar aqui no Ibovespa? Nós fizemos esse fundo no dia 19 e nós fizemos aqui um outro fundo na sexta-feira passada. E o que é importante nesse desenho? É que o fundo deixado na sexta-feira passada é maior, é mais alto, né, do que o fundo deixado aqui no ápice da crise, no dia 19 de março. Isso é um ótimo sinal, né? Lembra da reversão de tendência? Como que a gente percebe que algum papel está revertendo tendência? Então o papel vinha em movimento de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, e em um determinado momento ele resolve fazer uma segunda onda. Quando se esperava que ele fosse continuar, ele não tem tanta força mais na venda, termina fazendo um topo, aliás, um fundo, acima do fundo anterior. E nesse ponto ele começa então a subir. Isso é uma figura clássica de reversão de tendência, certo? Ok, mas como que isso realmente se caracteriza como uma reversão de tendência? A partir do momento em que essa terceira perna, que é chamada também de terceira onda, rompe essa máxima deixada no topo anterior, né? Então, quando ele rompeu essa faixa, opa, isso é um bom sinal. Pode ser que agora, a partir de agora, nós consigamos iniciar uma nova trajetória de alta, né? Então, esperar algum movimento parecido com isso, ok? Então, isso seria a reversão de tendência. E no Ibovespa, nós estamos vendo exatamente isso, né? Nós estamos vendo que um fundo deixado acima do fundo anterior. Tem uma figura bastante interessante aqui no Price Action, que é chamada bandeira, né? Então, olha só a bandeira. Vou desenhar aqui uma bandeira para você conseguir enxergar e ficar bem claro o que é a bandeira, né? Olha só, bandeira é formado de um mastro, que é esse mastro dessa última alta da semana retrasada, e depois ele forma o quê? Uma realização aqui num formato de bandeira. Isso é uma bandeira. A forma de bandeira ela é classicamente uma formação de quê? De continuidade de tendência. Então, havia uma tendência de alta, o mastro de alta, né? Foi feita a bandeira.
o que se espera é que seja desenhado um outro mastro com esse mesmo comprimento, né? Então, o que se espera, o que é muito comum acontecer, quando a gente fala se espera, é porque é algo que no passado aconteceu muitas vezes. Então, é o que a gente chama de padrão. Existe um padrão chamado bandeira, em que quando ele é desenhado, existe uma grande probabilidade de haver uma terceira onda mais ou menos do tamanho da onda anterior, né? Então desenhei aqui uma reta mais ou menos do tamanho da reta anterior e essa é uma bandeira. E o que a gente está vendo aqui é justamente esse desenho sendo criado, né? Nós já tivemos aqui o rompimento da bandeira, um dia de alta, 2 dias de alta. Nós já chegamos até aqui. Houve um recuo, né? Desenhei até aqui onde parou. E o que se espera é que essa alta continue. E aí, qual que é o grande desafio aqui, no momento? O grande desafio aqui, eu vou limpar, é que ele consiga romper o topo anterior. Pivô de alta, perna 1, perna 2, perna 3. Rompendo topo anterior. Olha só. Precisamos que o mercado consiga romper essa região. Hoje ele rompeu? Rompeu, mas não teve força, né? Não teve força, devolveu metade aí dos ganhos durante o dia. Então eu não vou considerar esse cara como um rompimento ainda, vou considerar como um teste. Foi feito um teste e nessa resistência, né, e o próprio nome já diz, resistência. Por que chama resistência? Resistência é um ponto onde o preço atinge e encontra uma pressão vendedora muito grande. Então é uma resistência, né? O preço chegou, encontrou essa resistência, essa força vendedora e geralmente ele faz o quê? Ele tende a dar uma voltada, né? Ele tende a dar uma voltadinha. E isso foi exatamente o que aconteceu. Foi um teste na região da resistência de 79 mil pontos, que é um valor extremamente importante de o Ibovespa superar para que aí sim seja confirmada a reversão de tendência no gráfico diário. Ou seja, nós estamos muito próximos disso acontecer, tá? Mas nada impede de ter ocorrido esse teste e o papel perder força e continuar caindo, tá? Isso é possível. Então, entendeu? Na Bolsa de Valores é isso, cada dia é uma história diferente, né? A gente vai avançando e tentando pegar esses movimentos, tentando encontrar padrões para que a gente possa encontrar essas oportunidades e montar nossas estratégias de compra e venda ou de não fazer nada, né? Porque não operar também é operar, ok? Ibovespa, testando resistência, ponto importante, voltou, então só nos resta esperar se ele vai conseguir acumular força suficiente para estourar para cima aqui esse ponto de 79 e ir embora. E gostaria também de fazer mais um desenho aqui, que é uma projeção, né? O que é uma projeção? É uma das técnicas que você tem de projetar um preço futuro. E uma das técnicas mais utilizadas no mercado é a projeção de Fibonacci. Fibonacci, para quem não conhece, foi um matemático italiano, pensou numa forma de cálculo matemático, da qual é verificada em muitas coisas na natureza, inclusive, né? Padrões de crescimento de concha, padrões de crescimento de árvores, padrões de proporções do corpo humano. Então, Fibonacci montou essa escala numérica, digamos assim, e foi verificado também, estudando o histórico de preço de ações, que as próprias ações também tendem a seguir esse fluxo de Fibonacci, né? As projeções e as retrações de Fibonacci. Eu vou mostrar aqui, fica mais fácil de entender. Bem, nós temos aqui uma onda, né, uma perna de baixa, uma perna de alta,
e outra perna de baixa. Eu vou me concentrar apenas nesse movimento aqui, tá? Nesse movimento mais recente. Então nós temos uma primeira perna de alta, segunda perna de baixa e terceira perna querendo desenhar aqui uma alta. Ah, tá bom. Tem algum jeito de eu saber, baseado nesse movimento anterior, até quando esse preço pode chegar? Existe. Existe uma forma bastante utilizada no mercado que é o Fibonacci. Vamos mostrar uma ferramenta chamada projeção de Fibonacci. Muito interessante. Olha só. Como é que ela funciona? Você determina aqui o início do movimento, determina o fim do movimento e traz a projeção para o último fundo deixado, né? No caso aqui em 67.500 pontos. Ok. E o que a gente tem aqui? Olha só. Fazendo a projeção de Fibonacci, a gente tem aqui algumas medidas, né? A gente tem o zero, que é o começo do valor, né? Que é o ponto zero do movimento da terceira onda. Nós temos aqui o 50%, que seria a metade do caminho, e nós temos aqui o 100%, que seria o preço final projetado. Porém, é bem importante que fique claro que isso a gente não está prevendo o futuro, tá? Baseado em estudos de preços no passado, a projeção de Fibonacci ela é bem eficaz na projeção de preço. Então, com estas medidas que nós tomamos aqui desse último movimento, projeta-se que o Ibovespa possa chegar em 84.300 pontos, tá? Seguindo aqui a projeção de Fibonacci. E uma coisa que é bastante interessante em Fibonacci são essas regiões intermediárias aqui de 61,8% e 38,2%. Essas duas regiões costumam ser regiões de suporte ou resistência muito fortes. Eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro. Olha só, eu vou usar Fibonacci agora também, mas não mais para fazer projeção, e sim retração de preço. Ok? Eu vou pegar aqui a ferramenta de preço de Fibonacci e vou medir o quê? A retração do preço. Então, como é que funciona a retração de Fibonacci? Eu pego o topo deixado aqui, né, desse movimento, eu vou medir este movimento, tá? Eu vou pegar o ponto final aqui e vou descer até o ponto inicial, certo? Ok. Olha só o que a gente consegue. Deixa eu puxar esse Fibonacci um pouco para cá para ficar mais fácil de ver. Tá aqui. Olha só. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar ainda mais fácil. Tá vendo Ó, nós tivemos aqui uma alta, né, a primeira perna de alta, e uma correção, que a gente chama de retração, uma retração do preço. Note que essa retração do preço testou o quê? Testou exatamente a região de 61,8 de Fibonacci. Então isso é muito comum acontecer, né? Então essa região de 61,8 é uma retração clássica. É um movimento clássico de retração, onde muitas vezes o preço reage quando testa essa região de 61,8 de retração de Fibonacci e tende a começar a subir novamente, né? Então essa é uma ferramenta bastante poderosa na análise gráfica e eu queria mostrar aqui para vocês então. Isso é a retração de Fibonacci. E a projeção de Fibonacci nos leva a possibilidade do Ibovespa atingir 83.700 pontos neste movimento que nós estamos experimentando aqui no gráfico diário do Ibovespa. Só que para isso tem um pequeno obstáculo, né? Um obstáculo aqui dos 79 mil pontos, esse topo deixado aqui alguns dias atrás, que nada mais nada menos é uma forte região
de resistência para o papel, né? Ele vai precisar se esforçar bastante para romper isso. Só que se ele conseguir romper, caminho aberto para o objetivo aí dos 84.700 pontos para o Ibovespa. Vamos acompanhar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar das nossas operações, como elas foram hoje. Vamos começar de BPAM. Vou pegar aqui BPAM. Nós entramos em BPAM ontem, nessa faixa de preço a 4,51, mais ou menos aqui nessa região. O papel subiu, abriu com uma forte alta, né? Abriu aí com 10% de alta, só que foi perdendo força ao longo do dia. Inclusive, nesse momento, voltou para o preço que a gente comprou ontem, né? O nosso preço original. Só que para mim isso é um movimento normal. Por quê? Como eu já tenho falado nos outros vídeos, todo movimento de alta, ele tende a seguir exatamente esse desenho, né? Esse desenho é 100% esperado. Qual desenho? Subiu, testou banda superior de Bollinger, corrige até média móvel de 21, que é esse ponto aqui, essa linha, né? Antes de fazer uma nova alta. Tá? Então, enquanto o desenho for esse, eu estou tranquilo. Quando que eu começo a não ficar mais tranquilo nesse trade, nessa operação? Se o preço começar tem duas regiões aqui que vai me deixar preocupado, que eu vou começar a preocupar bastante. A primeira é essa região, o rompimento dessa região, né, que é uma região de congestão. Se romper, mostra que o papel perdeu força, e aí a preocupação maior vai ser o rompimento desse suporte a R$ 4,24, muito próximo do nosso ponto de stop. Tá? Mas enquanto isso, o papel fazendo o seu movimento normal de trajetória de alta. Então segue esse trade, segue essa operação, e o nosso objetivo permanece aqui em R$ 5,64 para o Banco Pan-Americano. O segundo papel seria Neoenergia. Neoenergia, nós entramos aqui nessa faixa de preço a 15,67 ontem, após o rompimento dessa congestão. O papel também começou o dia muito bem, inclusive isso aconteceu com praticamente todos, né? Não todos, mas boa parte. O papel começou subindo aí quase 10% na abertura, depois foi perdendo força e fazendo um caminho parecido com o Banco Pan-Americano, rumo à média móvel de 21. Um desenho esperado, então, também para esse papel. Primeira onda, segunda onda e terceira onda. Tá? Só fica estranho se ele começar a trabalhar com preços abaixo dessa região de congestão, que aí sim começa a mostrar que o papel perdeu força. Enquanto ele estiver trabalhando acima da média de 21, tranquilo, e segue também com esse trade normalmente, né? O mercado de ações tem esses sustos, né? O papel começa o dia subindo 10% e devolve boa parte dos ganhos no final do dia, né? Isso é bastante comum de acontecer e é bom quem for operar com o mercado de ações se acostumar com isso, tá? E o importante é o quê? Seguir estratégia. A minha estratégia é: a compra foi nesse ponto, o meu objetivo é o preço de R$ 19,14 e o meu stop está aqui abaixo desse fundo, abaixo desse suporte bastante representativo, que já foi testado várias vezes, né? E toda vez que testa essa faixa de preço, ele tende a se recuperar com bastante força. E vamos ver aqui, a expectativa é que ele teste a região da média móvel 21 e venha buscar, em primeiro lugar, essa zona de congestão aqui em cima, que vai ser uma bela resistência para o papel, no valor aí no preço de R$ 17,77. Vamos esperar aí os próximos dias. E por último, Via Varejo. Desenho muito parecido com
os dois anteriores, né? Os outros dois papéis que a gente entrou ontem. Olha só, saiu da região do triângulo ontem, fizemos a entrada no rompimento dessa congestão. O papel também subiu bem hoje, chegou a subir aí 6%, devolveu boa parte, praticamente tudo na verdade, né, durante o dia, e está testando agora a região da média móvel de 21. Então, movimento normal também para a Via Varejo, né? Perna 1, perna 2, vamos esperar que ele siga adiante. Quanto que preocupa esse papel? Mesma coisa dos outros. Essa zona de congestão, se ela for rompida, começa a ficar preocupante este papel, né? Então a estratégia continua a mesma. Stop a 3,94 e objetivo alvo a R$ 6,14 para Via Varejo, né? Que é uma empresa aí do ramo de varejo online que está muito, muito, muito barata, entre aspas, né? É uma empresa que não teve praticamente nenhum reajuste ainda depois da grande queda de março. Então, se a gente analisar o gráfico diário dela, olha só, é um papel que quase não teve correção nenhuma, né? Diferente de Magazine Luiza, por exemplo. Muito diferente de Magazine Luiza. Magazine Luiza testou o fundo e subiu muito, né? Está muito próximo, inclusive, de voltar já ao preço, na faixa de preço anterior à crise, né? Então, se a gente for pegar a Magazine Luiza do seu topo histórico, até o valor atual, nós temos aí uma queda de 33%. Se nós fizermos a mesma análise para a Via Varejo, nós temos o que aqui? O que a gente consegue achar? Uma correção muito maior, né? Uma correção aí na casa de 73%. Tá? Isso significa que essa empresa talvez não esteja tão bem, mas ela ainda assim é uma grande empresa que tem tudo aí para recuperar o mercado, né? Então estamos posicionados nela e vamos ver se ela consegue ganhar força nos próximos dias, certo? Outros papéis que estávamos analisando que também foram muito bem foi o BMG, né, o Banco BMG, fazendo já topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes aqui na BMG, né, fundos ascendentes aqui, inclusive dando novo sinal de compra, né, aqui começando uma perna 3. Mills, mesma coisa, rompeu o triângulo, né, e foi embora. Depois que ele rompeu o triângulo, esse papel já subiu, chegou a subir já 25% após o rompimento do triângulo. Olha a força desse desenho, né? A força dessa figura. Agora não dá para comprar, o papel está ainda na região da banda superior de Bollinger, tem que esperar esse papel corrigir antes de fazer um novo pivô. E aí sim, nessa região, aí é uma entrada bastante interessante, uma nova entrada, né? Essas correções são importantes para que aquele pessoal que ficou de fora dessa primeira onda consiga ter uma segunda chance de entrar. Então tem muita gente esperando, e quando chega no ponto legal de correção, aí as pessoas entendem como uma nova oportunidade para entrar no papel. Cielo, mesma coisa, rompeu o triângulo, testou banda superior de Bollinger, voltou para a média móvel de 21, tá? Movimento normal de Cielo também, com a possibilidade aí e também uma oportunidade, né, caso ela consiga voltar, ganhar força aqui para fazer mais um movimento de alta. Marco Polo, idêntico, rompeu o triângulo, testou banda superior de Bollinger e agora caminhando para testar média móvel de 21, tá? E possível pivô
também para Pomo 4. VEG. VEG já tinha saído do triângulo, se não me engano foi na sexta ou ontem. Saiu do triângulo e deu um belo repique aqui, né? Já subiu aí mais de 10%. Agora deu uma consolidada em cima. O ideal nesse papel é esperar voltar para a média de 21 antes de fazer uma nova entrada nesse papel. E por fim, 1003. Olha só, muitos papéis iguais, né? A gente estava acompanhando esses papéis aqui enquanto eles estavam congestionados aqui na região do triângulo, e todos eles que passaram, que estouraram o triângulo para cima, conseguiram belos ganhos, né? 1003 também, ó. 1003, 15%. Agora voltando para a região da média móvel de 21, com expectativa, já testou na verdade, já está ameaçando, já está voltando aqui na verdade, né? Ganhando força amanhã, ela tende a buscar essa resistência, que é a última resistência deixada, né? Topos e fundos ascendentes também para 1003, no gráfico de 60 minutos. Vamos ver amanhã o que acontece com o mercado. Eu sempre esqueço de falar no começo do vídeo, mas eu vou falar agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Se inscreve no canal para a gente ganhar força, ganhar views e conseguir projetar os nossos vídeos dentro do YouTube e assim conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis. E se gostou desse vídeo, não esquece de boletar o joinha, tá bom? Boleta o joinha aí para o vídeo ficar bem ranqueado no YouTube, ok? Vamos ver o que acontece amanhã. Espero que seja mais um dia ótimo e uma boa noite para vocês e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até logo!